Você sabe como identificar os tipos de narcisistas patológicos? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Quando se fala em narcisismo, geralmente vem à mente pessoas arrogantes, pessoas cheias de manias, pessoas que têm uma sede muito grande de se autoafirmar, pessoas que não têm empatia por ninguém nem por nada, que não sente nada, só quer ser admirado, só quer ser adorado na sua condição. E tudo isso é verdade. A maioria dos narcisistas são assim mesmo. No entanto, o funcionamento narcisista pode se manifestar de forma diferente e de maneiras muito diferentes. O caso que nós podemos analisar aqui é que nem todos os narcisistas apresentam o mesmo comportamento. Muitos narcisistas, eles têm comportamento de forma totalmente distinta daquilo que nós achamos que eles vão agir, vão atuar. Identificar essas condições, parece muitas vezes difícil. Mas se você analisar um pouco e aprender bastante sobre essa questão, por isso é que eu convido você a dar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente está debatendo sempre esse assunto do narcisista. É um assunto muito rico, muito propício para a nossa realidade e tem ajudado muita gente nesse sentido. Então eu peço a você que dê o seu like, porque nós vamos desenvolver esse sentimento, essa realidade, né, na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, e que podemos ajudar, de certa forma, orientando essas pessoas. Mas, antes de tudo, é importante esclarecer que os chamados tipos de narcisistas são classificações descritivas utilizadas na psicologia para compreender diferentes padrões de comportamento. Eles não são categorias propriamente ditas, independentes do diagnóstico, não. O diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista deve ser realizado, lógico, por um profissional da área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, principalmente. E dentro dessa condição, ele sendo um profissional qualificado, ele vai determinar se aquele indivíduo está sofrendo desse transtorno ou é apenas uma pessoa difícil de se lidar realmente. E vai, logicamente, encaminhá-lo para um tratamento clínico necessário. Também é possível encontrar nesses padrões alguns pontos importantes, porque o narcisista, ele tende a querer verificar na sua condição narcísica o que é aceitável para que ele possa viver a idealização que ele fez de si mesmo. Então, entre os vários tipos de narcisista, nós temos alguns aqui que podemos colocar em evidência. O primeiro tipo de narcisista, anote aí, pegue papel e lápis, porque é importante. O primeiro tipo de narcisista que podemos identificar é o narcisista grandioso. O que quer dizer isso? O narcisista grandioso é aquele que costuma demonstrar certa superioridade. Ele se mostra como uma pessoa que tem necessidade de admiração, que quer ser admirado, que quer ser elogiado. Ele tem convicção de que merece um tratamento todo especial para essa questão. E
como ele é muito exagerado, ele também exagera na sua aceitação dos seus elogios, né? Ele muitas vezes vive em torno de narrativas grandiosas. Geralmente ele diz que conquistou isso, que ele é rico, que ele é inteligente, que ele é uma pessoa altamente valorizada, que ele já conquistou tudo na vida. Ele não é como aquela pessoa que aí começa a desvalorizar os outros por causa dessa atitude que ele tem de querer ser valorizado acima de qualquer um. Ele reage quando a sua imagem de grandioso é atingida. Esse é o primeiro tipo. A sua superioridade é questionada, ele não gosta muito. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, que é um outro padrão, é o narcisista vulnerável ou oculto ou encoberto. Esse é o mais perigoso. Eu considero particularmente esse o mais perigoso, porque ele não demonstra facilmente que ele é um narcisista patológico. Diferente do grandioso, ele pode até parecer tímido, pode parecer uma pessoa reservada, pode parecer uma pessoa insegura, excessivamente sensível. Entretanto, por trás dessa aparente fragilidade, existe uma intensa necessidade de reconhecimento, uma preocupação constante com a própria imagem, uma crítica vívida, como aqueles profundos sentimentos de rancor, de ser injustiçado, de não ter sido reconhecido. Ele fica uma pessoa rancorosa, fica uma pessoa muito, como eu posso dizer assim, abatida por dentro. E você vai notando isso com a reação que ele ou ela tem com relação ao sucesso das outras pessoas. Ela pode até, vamos dizer assim, cumprimentar aquela pessoa que foi vitoriosa nisso ou nisso, mas por dentro ela está dizendo: quem merecia sou eu. Quem merecia tudo isso era eu. Porque eu sou mais inteligente, eu sou mais potente, eu sou mais... tudo eu sou mais. E essa pessoa não merece. E ela guarda aquilo para si. Esse é o tipo de narcisista oculto. Na mente dela e por dentro ela é uma pessoa grandiosa, uma pessoa poderosa, uma pessoa com QI acima de 200. Para você ter uma ideia como ela se sente. Mas por fora é uma pessoa solícita, calma, tímida. Por isso que é difícil de identificar um narcisista desse padrão de vulnerável ou encoberto ou oculto. Existe também o outro tipo de narcisista, que é o narcisista maligno. Esse é o pior dos piores, né? Porque esse termo é utilizado para descrever uma combinação intensa de traço narcisista com um comportamento quase que psicopata. Não que ele seja um psicopata, mas que o comportamento dele se assemelha muito, porque ele tem uma explosão de agressividade, ele tem uma crueldade na sua essência, é uma crueldade tamanha que ele, como não tem empatia, a sua falta de empatia é enorme. Então, ele não tem sentimento, não tem compaixão, ele não tem aquele sentimento ainda que é tênue sobre o sofrimento das outras pessoas. Ele toma conhecimento que o parente de um amigo, que ele nem tem amigo para começar, mas vamos dizer que ele tem uma convivência mais
frequente com alguém, e esse alguém perde o ente querido, ele pode até dizer, meus pêsames, meus sentimentos, mas não tem sentimento. Na realidade, não está sentindo nada. Ele não sente nada. Esse tipo de narcisista, ele tem uma necessidade imensa de reconhecimento, de que ele possa ser reconhecido pela sua posição. Ele prefere ser muito mais temido do que obedecido ou amado. Então a manipulação dele é muito mais severa, é muito mais destrutiva, podemos assim dizer. Porque como ele não tem o sentimento de empatia, ele também não tem aquela condição de ter misericórdia, de ter compaixão. Ele não tem, é um comportamento totalmente destrutivo. Por isso é importante não utilizar esse termo de forma irresponsável para rotular qualquer tipo de pessoa um tanto quanto agressiva. Chamar essa pessoa de narcisista maligno pode ser também uma agressão da sua parte, porque o agressivo, o narcisista maligno, ele é um transtorno sério. Não que os outros transtornos também não sejam sérios, mas ele é muito sério. E tem um outro tipo de narcisista, ou de outro padrão de narcisismo, que é o narcisista manipulador. Esse narcisista, ele utiliza estratégias psicológicas para obter o controle, obter as vantagens nos relacionamentos. Ele pode recorrer à culpa, recorrer à distorção dos fatos, à criação de narrativas, desde que ele saia ganhando. Quando ele sente que está perdendo em alguma coisa, ele se vitimiza, ele se coloca como vítima da situação, ele utiliza a triangulação, que nós já estudamos aqui, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Eu convido você para buscar e assistir esse vídeo. Eu vou deixar aqui anotado. Então, esse manipulador, ele tem como objetivo, e frequentemente tem esse objetivo, é fazer com que as outras pessoas duvidem de si mesmas. Então ele vai utilizar o gaslighting, ele vai fazer com que a sua vítima se sinta uma pessoa quase que à beira da loucura, que não reconheça as suas perspectivas, as suas percepções naturais. Então, ele faz isso de acordo com as suas expectativas. Se ele deseja algo, ele vai manipular todo o ambiente, toda a pessoa, para levá-lo a essa condição. Mas isso aí ele vai ter muito trabalho, isso aí tem que ter uma inteligência fora do comum. Não duvidem do narcisista. Eles, geralmente, tanto a mulher quanto o homem, eles são altamente inteligentes. Talvez não sejam nem letrados, ou seja, não saibam ler nem escrever, mas a sua percepção de vida é muito perspicaz e eles são muito sagazes na sua realidade. Se eles são analfabetos, eles agem dentro da sua realidade, mas é tão mal quanto o outro que conhece, que é letrado, que é formado. Só que essas realidades são diferentes, mas são tão danosas quanto. Estão entendendo aqui? Então, a ideia geral é fazer com que as pessoas sirvam a ele, do narcisista manipulador, conforme ele estabeleceu de antemão que deveria ser
tratado. Entendeu? E também há o outro narcisista, o chamado narcisista comum, ou comunal, comunitário. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre esse narcisista também. Esse busca a admiração através da imagem dele. Ele faz de tudo para ser visto e ouvido como uma pessoa generosa, uma pessoa espiritual. Nós vemos muito isso nas igrejas, nos líderes evangélicos. Eu sou líder evangélico, mas eu sei identificá-los, tá certo? Eu sei identificá-los. E através dessas imagens, ele passa aquela aura de seriedade e, ao mesmo tempo, de manipulador, de sorte que ele pareça uma pessoa maravilhosa para os de fora. Mas dentro de casa, na convivência, ele é o verdadeiro Satanás de rabo, como diz aqui no Nordeste. Então, ele quer mostrar que faz parte do bem coletivo. Só que para o bem dos outros ele não faz nada, ele faz para si. Para si, compreendeu? Então, quando esse narcisista faz coisas boas, ele ajuda as pessoas, ele ajuda os necessitados, ele faz isso para ter reconhecimento, para se tornar central naquele ambiente. Então ele é solicitado para uma festa comunitária, um evento, qualquer coisa assim, que ele é chamado, ele sempre quer estar ali na frente do grupo de liderança. Quando não recebe a admiração esperada, ele pode reagir com ressentimentos, sentir-se profundamente ofendido, e sabe qual é a reação dele? Você vai notar isso. Ele começa a desvalorizar quem está na liderança, a desclassificar a pessoa, a dizer que a pessoa está ali porque houve um conchavo, ou porque ou ele pagou, ou houve suborno, ou aconteceu alguma coisa, ou fulano sabe de alguma coisa de ciclano, mas nunca é pela qualidade da pessoa, porque só quem tem qualidade para estar ali é ele. Se ele não está, qualquer pessoa que estiver lá não merece estar. Estão entendendo aqui? Então, há um outro padrão de narcisista, e eu creio que por aqui já basta da gente identificar esses padrões. O outro padrão de narcisista é o narcisista sedutor. Esse narcisista, ele utiliza o charme, ele utiliza a atenção intensa, a idealização, ele faz com que a sua vítima se torne a pessoa mais querida do mundo, ele conquista a sua vítima de forma profunda. No início do relacionamento ele é todo amoroso, ele é todo atencioso, ele quase que passa o dia inteiro com a pessoa, é aquilo tudo exagerado. Esse é o sedutor. E ele passa um bom tempo vivendo nessa idealização, até que, como ele não tem raiz daquele sentimento, aquilo começa a mostrar falhas e ele se começa a revelar quem ele realmente é. A pessoa que convive com ele começa a notar, e quando elas notam e perguntam o porquê da mudança, eles se revoltam. E aí ele sai da idealização e vai para a desvalorização, que é o segundo ponto do ciclo narcisista. Essa desvalorização é com críticas, é com desvalorização, com agressão verbal, com afastamento, silêncio. E muitos desses casos deixam a pessoa vítima muito assustada, porque ela não sabe como fazê-lo voltar a ser aquela pessoa amável. Aí ele vai moldando entre a ignorância, a rispidez e o contato mais amoroso, mais atencioso, e deixa a vítima confusa. Esse tipo de narcisista é muito comum nos relacionamentos que nós vemos. Agora, todos eles podem orbitar entre qualquer um, tá certo? Ou seja, o narcisista patológico
maligno, ele pode ser manipulador, o manipulador ele pode ser sedutor, e assim por diante. Então, veja, identificar esses tipos é necessário para que você tenha um controle maior da sua percepção de quem são essas criaturas. Se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma a identificar esses tipos, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva, comente, certo? E nos ajude a divulgar mais o nosso canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.